Bom dia a todos. Hoje, dia 17 de agosto de 2023, vamos dar aquele bom dia, uma boa tarde, uma boa noite maravilhoso em nossas vidas, né? Vamos sempre agradecer o milagre da vida, gente. Não tem coisa melhor que isso. Que nesta quinta-feira seja uma quinta-feira abençoada para todos nós. Como é que vocês passaram o dia de ontem? Espero que tenham passado tão bem quanto o meu foi, né? Primeiramente, vamos agradecer por tudo. Para vocês que estão chegando agora no meu canal, sejam bem-vindos. Sejam muito bem-vindos. Para vocês que estão, meu muito obrigado, com muito carinho, com muito amor. E para vocês ainda que não se inscreveram, venham fazer parte dessa família junto comigo. Vamos dar a mão e nos unir cada dia mais. Venham, vai ali, se inscrevam. Aperte o sininho para estar sempre recebendo palavras de carinho, de conforto, estarem sempre recebendo palavras de reflexões, palavras boas que venham nos incentivar, trocas de ensinamentos, né? Que é muito bom. Venha! Mais um pouquinho, compartilhe. Vai na mãozinha, aperta que sim. Deixe um recadinho, um bom dia, uma boa tarde, um oi. Isso são trocas de energia, isso é muito bom. Então, para vocês que não me conhecem, estão chegando agora, sejam bem-vindos. Eu sou Pai Carlos de Ubaluaí. Também sou conhecido como Carlos do Mestre José Malandro. E tem pessoas que me conhecem como Pai Carlos do Senhor Tranca-Rua das Almas. Mas o que é importante é o Carlos. Sou eu. E hoje eu venho com a segunda parte. No outro vídeo de terça-feira, se eu não me engano, eu falei sobre diferença entre eguns, quiumbas, né, e zombeteiros, só porque já vieram que me fizeram uma pergunta. Então eu vou dar uma continuidade no assunto, tá? Que vieram me perguntar, Pai Carlos, então essas pessoas que fazem fofoca, essas pessoas que são intrigueiras, elas são possuídas pelos zombeteiros, pelos eguns, pelos quiumbas? Nem todas, tá? Gente, vou deixar bem claro, caráter, mau caratismo, pessoas ingratas, não quer dizer que elas são possuídas pelos zombeteiros, não. Pessoas que têm nariz em pé, né? Pessoas que não são humildes, são egoístas, né? Não é porque são egoístas, não é porque têm mau caratismo, porque não prestam, que são os zombeteiros. Não, também não vamos botar toda a culpa em um egum. Não. O que acontece, gente? Depois eu vou falar um texto que eu procurei um texto, não, vamos botar um texto que eu vou trazer isso para vocês, que eu acho muito importante, que aí vocês também vão diferenciar algumas coisas, tá? Por uma coisa também que eu escutei há um tempo atrás, então eu vou trazer para vocês. O que acontece? Quando nós nascemos, tá? Nós já viemos com, a gente fala no livro da vida, né? Escrito ali, e nós temos o nosso livre-arbítrio, tá? Então vamos lá, desde a época da nossa mãe nos fecundar, correto? Vamos lá. Tem pessoas que já nascem com uma índole, a gente fala que são sementes podres, e tem pessoas que nascem com sementes boas, tá? Então, se você nasce, entendam bem, com semente boa, mas a sua terra, né, não é uma terra fértil, tá? Que a sua terra não é uma terra fértil. Quando você geminar, quando você ali tiver já dentro do ventre daquela mãe, aquela mãe é mau caráter, que aquela família é toda desregrada,
que aquela família, o pai e a mãe não presta, e assim vai. Aquela semente que é boa, quando ela vem ao mundo, ela pode se tornar uma... Pode, e muitas vezes se torna uma semente ruim, tá? Pai Carlos, por quê? Vamos lá, o porquê. Você já veio ao mundo, tá? Então você nasceu uma semente boa, mas sua mãe e teu pai, e o que você presencia dentro da tua casa é briga. Tua mãe e teu pai roubam. Tua mãe e teu pai só fazem coisas erradas. Então você vai crescendo, vendo aquilo tudo, e aquilo para você vai se tornar o certo. Então mesmo você nascendo com uma semente boa, nascendo uma semente boa, você naquele ambiente, você vai começar a achar que o roubo é correto, que matar é correto, que ludibriar as pessoas é correto. Então aquela semente boa vai se tornar uma semente ruim. Ok? E isso vai pro resto da vida e quem vir, porque aquilo é para ele. Agora, então ele vai ver a mãe roubar, a mãe vai ensinar ele a roubar. Olha, meu filho rouba. E a filha ou filho vai começar a roubar. Vai pro coleginho, vai pegar e vai roubar. Tá? Vai ver um bichinho, vai chutar, porque vê o pai chutando um animal, e isso vai. Tá? Então a pessoa nasceu com uma semente boa, mas se torna-se uma semente ruim. E tem aquela pessoa que já nasce semente ruim, tá? Numa família boa. Tá? Já nasce uma semente ruim numa família boa. Aí a criança tem lá aquela índole de roubo, correto? Então a criança vai roubar. Quando a criança chega em casa com lápis do colégio, que ele roubou, a mãe vai perguntar: meu filho, quem te pegou? Quem pegou? Quem te deu? Ah, foi meu coleguinha que deu. A mãe vai lá no colégio e vai ver. Fulano, você deu o lápis, meu filho? Ah, não, meu lápis sumiu. A mãe vai devolver o lápis e vai dar um corretivo no filho. O filho fez de novo, vai dar outro corretivo. Então ele vai começar a ver que aquilo é errado. E aquela semente ruim começa, com o tempo, se tornar uma semente boa, tá? Porque os pais estão ali em cima dando ensinamento, correto? Então você vê que existe as mudanças, tá? Então aquela semente que nasce boa pode se tornar ruim, e aquela semente ruim pode se tornar boa. Como a semente boa nasce numa família boa, ela vai ser maravilhosa. Como a semente ruim nasce numa família ruim, ela vai ser melhor ainda como a maldade, tá? Então isso a gente vê que é o destino. Então não vou dizer que foi o zombeteiro, tá? Que foi o zombeteiro que fez isso, não. Já vem desde o nascimento. O mau caratismo, as pessoas ludibriar as pessoas, tá, gente? Então não vamos confundir, tá? Mau caratismo com os zombeteiros. Não vamos confundir a arrogância das pessoas com os zombeteiros, com quiumbas, não. Só porque aí aquela pessoa que já é negativa, já é falsa, já é traiçoeira, já são ingratas, já não tem caráter, já são assassinas e daí por diante, né? O zombeteiro aproveita isso tudo para instigar mais, para levar mais alma, para levar mais eguns para eles, né? Para ser escravo deles. Então a gente vê que existe uma diferença. E falando nisso, né, que é um termo bom para acontecer. Ontem, falando nisso, eu vou chegar neste ponto, né, que hoje eu estou meio corrido, então o vídeo hoje vai ser mais curto, mas eu acho que vai ser de bom raciocínio para muitas pessoas, ainda mais no mundo que estamos vivendo.
Há muito tempo atrás, eu estava com uns anos, até antes da pandemia, eu escutei de uma pessoa o seguinte, eu falei assim, gente, eu não gosto de fulano de tal, pelo que eu vejo. Aí essa pessoa chegou para mim e falou assim, pô, pai Carlos, o que essa pessoa faz nos vídeos é uma personagem. É um personagem. Porque essa pessoa é maravilhosa. Essa pessoa é tudo de bom. Gente, aí você... Não, peraí, eu posso estar errado. Aí você começa a ver os vídeos dessa pessoa. Aí você vê essa pessoa provocando, falando mal da vida alheia, desejando mal, espraguejando. Isso. Aí onde vai dizer, personagem? Não. Porque uma pessoa... Falei, não, isso não é. Personagem é o que faz do lado de fora. Para conseguir algo. Uma pessoa, gente, que eu falo assim, eu sou muito franco, tento ter a maior lógica, eu não sou todo certo não, que eu falo que todos nós somos errados e certos. Ninguém é totalmente certo, ninguém é totalmente errado, e todos nós somos errados e certos ao mesmo tempo. Tá? Existe uma lógica. Se eu tô julgando, tá, gente? Se eu pareço num vídeo roubando, isso não é meu personagem. Se eu amaldiçoo os outros, isso não é meu personagem. Porque uma pessoa que é boa, ela não sabe prejudicar a outra, já é índole dela, ela não vai saber. Então ela não vai conseguir se mostrar isso, um lado ruim, não vai, porque não é índole dela. Agora, uma pessoa que é má, uma pessoa que é maquiavélica, uma pessoa que é ingrata, que é falsa, ela consegue. Você vê quando se pega uns ladrões, os marginais, os estupradores, né? O que acontece? Eles chegam lá, tem o vídeo lá filmando que ele matou, que ele estrupou, que ele roubou, que ele assassinou. Quando pega ele, ele abaixa a cabeça. Não, não fui eu. Não, eu sou um pobre coitado. Não, não, não. Esse é o personagem. Não, 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 não. Entendeu o que eu quero dizer? Mas para isso, para confirmar mais o que eu estou falando agora, depois eu vou chegar em outras coisas, né? Eu consegui na internet qual a diferença entre caráter e personalidade. Vamos lá. A caracterologia é a ciência que estuda o caráter, mas nem sempre há consenso entre os psicólogos e os neurocientistas acerca das diferenças existem entre caráter e personalidade. A esse respeito, os nomes mais notáveis no assunto são os franceses Gaston Berner e René Lessene, bem como os holandeses, não sei se estou falando certo, gente, Gerardus Hermans e Eno Dirk, e tem mais outro nome que eu não consigo ler, Wermas. O primeiro sendo filósofo e os três últimos sendo psicólogos. Em alguns contextos, caráter e personalidade são utilizados como sinônimos. No entanto, apesar das semelhanças, é possível identificar alguns aspectos que diferem essas duas palavras. O conceito de caráter é definido pelo conjunto de traços morais e éticos do indivíduo. Em termos gerais, o caráter define a índole da pessoa e como ela rege as suas atitudes, dentro dos parâmetros da honestidade e do respeito ao próximo. Assim, quando afirmamos que alguém tem caráter, isso ocorre porque essa pessoa apresenta traços de honestidade, de sensatez e senso de justiça. Em contrapartida, o indivíduo sem caráter é aquele mais propenso a realizar atitudes que podem
prejudicar outras pessoas em benefício próprios. O conceito de personalidade, por sua vez, é muito mais abrangente, pois determina as características gerais da mente de uma pessoa, não apenas no âmbito moral, como é o caso do caráter. Assim, a definição mais aceita na atualidade é a de que o caráter é um dos componentes da personalidade de um indivíduo, o componente moral. A personalidade de uma pessoa, porém, leva em consideração a sua maneira única de pensar, sentir e agir em relação ao mundo que a cerca. Isso inclui o seu temperamento, a gestão das suas emoções, as suas competências e habilidades, as suas motivações e os seus valores de vida, e sua autoestima, enfim, o seu modo geral de ser. Portanto, pode-se dizer que o caráter é um dos aspectos que compõem a personalidade de alguém. Tá, gente? O caráter é um dos aspectos, tá? Caráter e mau caratismo também, tá? Que o mau caráter está imbuído dentro do caráter, é a personalidade de alguém. Então, quando você vê, né, as pessoas hoje em dia nas redes sociais que gostam de criar confusão, de trazer umas polêmicas, de se meter na vida alheia, né? De sempre ser o certo. Todos estão errados e aquela pessoa é somente certa. A opinião dela é a única que vale. Então, aquilo ali, a gente começa a definir. Claro, gente. Claro e óbvio. Que junto de uma fruta podre, de uma erva daninha, a gente vai encontrar os vermes. Você come, você pega uma goiaba bonita por fora, você abre a goiaba, às vezes ela tá cheia de bicho. O bicho não dá, às vezes, por fora, ela dá por dentro. É o que muitas pessoas são. Tem pessoas que nasceram com o dom da palavra, mas não sabem usar esse dom da palavra para coisas boas. Não sabe usar. Só usa essa palavra para quê? Para seu benefício próprio. E com isso, essas pessoas essas pessoas sem caráter, essas pessoas que são ingratas, as pessoas que são falsas, as pessoas que são mesquinhas, tá? Cada dia ela atrai para elas pessoas do mesmo jeito. Ela atrai para ela várias pessoas. Tá, vamos lá. Vamos corrigir um pouquinho. Essas pessoas trazem para ela várias pessoas para ela. Pessoas boas e pessoas ruins. Mas as pessoas boas, quando começam realmente a enxergar aquele personagem, aquele mau caratismo daquela pessoa, a pessoa se afasta. Correto? Enquanto aquelas pessoas que já têm essa índole também de mau caratismo, vai aplaudir e vai defender com unhas e dentes. Por quê? Tem o mesmo propósito, tá? E quando as pessoas boas se afastam dessa pessoa que se faz um personagem que é mau caráter, o que ela vai fazer, gente? Ela vai começar a apedrejar a pessoa boa. Ela vai começar a apedrejar. E se a pessoa boa falar assim, gente, cuidado que fulano, Bertano é mau caráter. Ele não vai se defender tanto. Ele vai atacar. Porque o mau caráter, ele sabe que ele não tem como se defender. Mas para isso ele vai fazer o quê? Te atacar. Ele vai querer. Se ele não conseguir chegar a você no ataque, ele vai tentar te rodear
e ver pessoas que têm o mesmo mau caratismo para tentar afastar as pessoas de você, mostrando que a pessoa boa é uma pessoa ruim. Então não vamos confundir zombeteiros com pessoas sem caráter, com pessoas que são personagens, tá? Então nós temos bem essa separação que temos que ver e olhar. E dentro da nossa religião afro-brasileira, eu falo em toda a vida, em tudo, no trabalho, na escola, na rua, nas amizades, a gente temos que começar a observar. Aí nós vamos ver. Dentro de outras religiões também acontece a mesma coisa. Dentro da nossa religião afro-brasileira é onde está acontecendo mais esse foco, tá? Então as pessoas estão, eu sei tudo, eu falo tudo, o que as outras pessoas falam é errado, o que eu falo é o certo. E nós temos que começar a observar isso, gente. Porque as pessoas não têm, às vezes, argumento, então o argumento dela é te atacar, é te ofender, é tentar te menosprezar diante de todos para você fazer o quê? Se encolher porque você tem um bom caráter. A pessoa sabe que você tem um bom caráter, que você não vai ficar reagindo. Então a pessoa vai te atacar para você dar passo atrás. Porque é o meio que ela tem para te pegar. Porque ela sabe que você não tem a capacidade de gritar, de ofender, porque você é um bom caráter. E a outra pessoa não. Então vamos deixar bem claro isso. Essa diferença de mau caratismo, de desonestidade, de falsidade, de ingratidão, são pessoas mau caráter. E acabou. Só que, entendam bem, os espíritos zombeteiros aproveitam, gente, não é que eles são, aproveitam dessas pessoas de mau caráter para trazer, sim, mais pessoa para o lado deles, porque é onde ele pode, junto com o mau caratismo, trazer confusão, trazer intriga, trazer ódio na vida das pessoas, até vir a morte, fazendo com principalmente as pessoas de mau índole, de falta de caráter, tá? De mau caratismo, né? Que tem seus terreiros, que frequentam os terreiros, comecem a procurar o quê? Os espíritos negativos. Os espíritos que eu falo que são zombeteiros. Porque a nossa religião, ela é caridade, ela é amor, ela é união, ela é humildade. Desde o momento que não se faz isso, ela não é uma religião afro-brasileira. Ela é um zombeteiro se passando por entidades afro-brasileiras. Tá. Uma coisa temos que entender. É você fazer mal a uma pessoa. Uma coisa é você jogar praga, é você fazer demanda, é você fazer amarração por vaidade, por orgulho, por uma coisa que você criou na vida daquela pessoa. A pessoa vai fazer o quê? Vai se defender. É uma defesa da pessoa. Tá? Então a pessoa não está usando, porque é aquele ditado, entre minha mãe chorar e a tua mãe chorar, que a tua mãe chora e não a minha. Correto? Todo pensa assim, se um falar, não, eu quero que minha mãe chore. Não, você quer que a mãe dos outros chore e a nossa não. Então o mau caratismo, ele vai provocar e você vai se defender, porque eles vão procurar pessoas com a mesma índole, que é onde está a índole,
Mas o zombeteiro que aproveita aquela energia negativa da pessoa, para quê? Para começar a demandar com a outra pessoa que às vezes nem conhece. Porque a outra falou, então vamos demandar, vamos fazer e vamos acontecer. Tá? Então nós temos que ter ciência, temos que ter sabedoria. E hoje em dia, dentro da nossa religião afro-brasileira, é o que a gente vê mais hoje em dia, é isso nas redes sociais. Tá? É um mau caratismo junto com o zombeteiro. Eu falo que eles são irmãos gêmeos, não são o mesmo, tá? Mas são irmãos gêmeos. Eles estão ali junto para isso, tá? Então a gente vê isso, tá? Aí vamos lá, gente. Como eu estava falando, desde o nascimento, né? Então, conseguiram entender? Então, como eu estava falando, desde o nascimento. Eu conheci uma pessoa que um dia, a filha dessa pessoa chegou para a mãe e falou assim. A mãe falou, filha, senta aqui pra gente ver televisão junto. Era de noite. E a filha falou pra mãe, não mãe, eu não vou sentar porque eu te odeio. Eu te odeio. O pai estava dormindo. A mãe foi lá, acordou o pai. Essa filha é tua, não é minha. Porque ela disse que me odeia. Não é vez de pegar e conversar, não. Aí brigou com a filhinha, tal. Aí vieram me falar. Falei, claro, gente. O que acontece? A mãe xinga o pai, humilha o pai, humilha a própria mãe, humilha o próprio pai, tá? A mãe dessa criança, dessa menina, humilha o próprio pai na frente da criança, dizendo que o pai não presta. Quer dizer, a criança vê a mãe xingar o avô. Que isso, que aquilo outro. Então aquela criança já cresce naquele clima pesado. A criança já nasce com índole ruim, né? Aí depois eu comecei a ver que a criança estava tendo uns... Como é que eu vou dizer? Ai, gente, tá na ponta da língua. Umas atitudes que não condizia com aquela criança. Estava sendo uma criança egoísta, uma criança que batia nas outras crianças, uma criança que empurrava a outra, chutava, chegava na casa dos outros e não falava. Quando eu vi isso tudo, eu chamei a mãe e o pai. Falei, olha, sua filha está fazendo isso. Ah, tá. Entrou aqui, saiu por aqui. Qual vai ser o destino dessa criança? Se ela nasceu com uma semente boa, os pais estragaram. Se ela nasceu com uma semente ruim, os pais estão fazendo o quê? Que isso brote mais ainda e ela se torne o que está sendo hoje em dia. Então, estão conseguindo me entender? Então, essa pessoa vai ter um irmão gêmeo. Ou já tem. Que é o zombeteiro, que é onde vai conseguir a fazer tudo isso, tá? Me vieram perguntar assim, Pai Carlos, dentro do zombeteiro, por que as entidades estão deixando usarem o nome dela nessas podridões da vida? Porque a gente já vê nas redes sociais, é pombogira, é Exu, é preto velho, é caboclo, fazendo coisa que não existia no passado. Estão de brincadeira. Gente, isso ocorre de determinada coisa. Não é porque é um médium, não é porque é um pai de santo, uma mãe de santo, uma balaorixá, uma ialorixá, o que for líder espiritual que for, que ele é brindado. Não. Tá? O que está acontecendo? Na minha opinião, gente. Na minha opinião. As entidades, o espiritual já está cansado do ser humano. Já estão tristes.
Porque o que você ouve, o Exu tem que fazer o que eu quero. O caboclo preto velho tem que fazer o que eu quero. A entidade na terra não vem para... não é escravo, não vem para trabalhar. A entidade vem na terra para nos orientar a ter um caminho melhor. Basta nós querermos ou não. Isso depende, tá? Se a gente quiser o conselho e seguir um conselho bom, ok. Se não quiser, tá. Só que as pessoas hoje estão, não, a minha entidade é melhor que a entidade de fulano. Minha casa de santo é a melhor casa que tem. Aí já começa o quê? A humildade zero, né? Que é uma das bases do pilar da nossa religião. Tá? Então começa a verem não o que a entidade, não o que o espiritual quer, e sim o seu bem-estar. E quando começa a ver só o seu bem-estar, eles dão passagem para quem? Para os zombeteiros. Então aquela mãe de santo, aquele médium, ele vai fazer o quê? Querer ser sempre melhor, querer sempre o diferencial. Aí começa a fazer o quê? É o que a gente está vendo nas redes sociais. Essa pouca vergonha. Aí eu vou dizer para você, a entidade, gente, o que acontece? Na minha opinião, não sou o dono da verdade. Ela se afasta e aquela matéria ali começa a receber um zombeteiro. Como eu falei no vídeo anterior, o zombeteiro, ele se passa por entidade com a mesma energia. Só que aquela entidade vai começar a fazer o quê? Uma coisa boa, vai começar a trazer clientes e vai começar a incutir. Você está sentindo isso? Isso está dando errado na tua vida porque fulano está demandando com você. Porque ciclano está demandando. Sei que. Então você tem que tirar. Então você vai começar a fazer isso. Então você está levando aquela pessoa ao baixo astral, ao baixo nível. E com isso, você consegue, o zombeteiro consegue aquilo que ele quer. Entendeu bem? É trazer gente para ele, porque quanto mais alma ele tiver, quando aquela pessoa morrer, ele fica com aquele egum, que é um desencarnado, e ali ele começa a ter mais gente na legião dele. Conseguiu entender? Tá? Ontem eu conversando, então deu, conversando com, eu falo que é um filho meu de coração, que é de outro estado, não é aqui do Rio de Janeiro, e ele está em desenvolvimento e ele recebeu um dentro da casa dele, dentro do terreiro. Numa gira, ele recebeu um egum. E ele veio me perguntar, pai Carlos, aconteceu isso comigo. Pode? Eu estou preocupado. Falei, filho, pode, porque você está iniciando agora. Então, às vezes abaixa uma coisinha que a gente deixa escapar na nossa mente ali, daquela corrente espiritual que a gente está. O negativo pega, tal. Aí ele veio dizendo, porque eu conversando, a minha mãe de santo tinha uns filhos de santo da casa, que ela tirou da casa, e agora estão em outros terreiros, estão demandando com o terreiro da gente, com o nosso terreiro. Eu falei, filho, isso se chama ingratidão, tá? E aquele pai de santo, aquela mãe de santo que está demandando com a sua mãe de santo, ou com seu pai de santo, que eu não perguntei ele se era mãe de santo ou pai de santo, não era para estar ali. Ele já é envolto de um zombeteiro. A casa dele já não é uma casa de tão luz. Por quê? Porque aquelas pessoas que são ingratas, mau caráter, que saíram de uma casa de axé, aonde acolheu ela, cuidou do santo dela, que o pai e a mãe de santo, bem ou mal, parou a vida dele ou dela, para escutar, para tentar resolver aquele problema. E desde o momento que aquele pai e mãe de santo não fez mais o que eles queriam que fizesse, ou eles estavam começando a querer algo a mais, e foi cortado, tá? Então eles saem falando mal da casa, eles não falam o que eles fazem, eles falam
o que eles acham que os outros querem. E se um pai de santo e uma mãe de santo, um babalorixá, uma ialorixá, o líder espiritual, não tem sabedoria para discernir o que é certo e o que é errado, e para ter gente dentro do seu ilê, dentro do seu axé, dentro da sua casa religiosa, seja quem for, que não tem uma doutrina, então ela vai trabalhar com baixas energias. Só porque aquele ditado, tudo que vai, volta, correto? Então, gente, deu para conseguir entender o que eu estou falando? Qual a diferença de um zombeteiro para o mau caratismo? Esse texto que eu peguei, eu vou ver se eu consigo deixar na descrição, tá? Mas eu acho que deu para vocês entenderem o que é um personagem, o que é um mau caratismo, o que é um zombeteiro, porque a diferença entre Egum, Quiumba e zombeteiro, eu falei no vídeo anterior. Nesse vídeo, devido me perguntarem isso, se essas pessoas que gostam de jogar praga nos outros são é um zombeteiro que está fazendo? Não. É da própria índole da pessoa. Tá? É da própria índole. A não ser que você vê uma pessoa sempre foi boa, sempre ajudou todo mundo. Você vê uma pessoa que sempre teve a par de tudo, sempre teve ali realmente ajudando as pessoas. E do nada ela muda. Aí vamos ver o que está acontecendo. Aí sim, pode ser um zombeteiro, olha a diferença. Mas a pessoa já não vem fazendo. Quando a pessoa já desde pequeno começa a fazer as confusões da vida, não é o zombeteiro, é o irmão gêmeo. O mau caratismo, mas seu irmão gêmeo, o zombeteiro, tá? Aí sim a gente vai ver que pode ser sim. Devido ao mau caratismo de muitas pessoas, mas seu irmão gêmeo atacar e prejudicar uma pessoa de boa índole e aquele zombeteiro começar a querer, a trazer confusão na vida daquela pessoa. Aí a pessoa diz, gente, ela sempre foi boa, sempre ajudou, sei que do nada ela tá ruim, ela tá perversa, então vamos correr atrás para lutar contra esse zombeteiro que foi jogado, essa energia negativa que foi jogado contra essa pessoa. Então a gente começa a ver. Então existem essas diferenças, tá, gente? Eu queria trazer isso para vocês. Quando me falaram ontem, eu achei assim espetacular a pergunta e eu tinha que trazer isso para você. Aí você começa a lembrar das coisas que você viveu, que você vive, que você presta atenção. Que eu falo, ninguém é totalmente certo, ninguém é totalmente errado. Ninguém é totalmente burro, ninguém sabe tudo, ou ninguém deixa de saber nada. Só porque hoje em dia tá assim. É igual, eu vi esses dias num vídeo, uma pessoa botou, tô fazendo a minha proteção. Aí a mãe de santo dela lá, fazendo a proteção. Tá, falando lá, pá, pá. Aí no final, que os inimigos dela morram, que os inimigos dela debaixo da terra, que os inimigos... Peraí, ou você está fazendo uma proteção para a pessoa, ou você está fazendo destruição da vida alheia, que às vezes, praticamente, ela mesma ocasionou isso, devido ao seu mau caratismo, devido à sua, como eu escutei da minha amiga, personalidade. Aí vai pegar outras pessoas de baixo astral para fazer isso e não seguir o que se diz dentro da nossa religião afro-brasileira, que a base é humildade, caridade, amor, união para com o próximo. Uma das bases são essas, né? Ela vai trazer o inverso para ocasionar o quê? Discórdia, raiva, doença, humilhação na vida da outra pessoa. Então, gente,
Às vezes, quando as pessoas não concordam com o que a gente fala, ou aquela pessoa mau caráter está sempre fazendo as coisas erradas, o jeito dela, quando ela ofende uma pessoa e a pessoa retruca, é o que? É atacar, é ferir, é querer humilhar para se sair superior. É aquele ditado: eu tiro o foco de mim para botar o foco em fulano. É o ataque e o contra-ataque. É a pessoa vai te atacar quando você abre assim, tipo assim, agora não. Agora eu vou falar a verdade. Quando você fala a verdade, ela vai te contra-atacar. Ela vai tentar te prejudicar de tudo quanto é jeito. Aí quando o mal chega, a pessoa vai dar uma de vítima. Estão demandando comigo, isso está acontecendo comigo, eu sou tão bom, fulano que não presta. Aí começa a falar mal de fulano para A, para B, para C, para quê? Para tentar humilhar aquela pessoa e a pessoa se sair como vítima. Nós temos que ter muito cuidado com isso, tá? E lembrando que o mau caratismo, a personalidade da pessoa, são irmãos gêmeos do zombeteiro, tá? Conseguiram entender? Então espero que eu tenha explicado para você, meu grande amigo, né? E as pessoas que eu conversei. E outra coisa, como eu estava falando e não terminei, gente, hoje eu estou na corrida. Quando a entidade, você chega, porque até conversando com uma mãe de santo, né, a gente conversando, e ela falou o seguinte, a gente conversando sobre como está a vida hoje em dia espiritual, ela de outro estado, a gente pá, e ela falou o seguinte, não sou eu, vamos botar assim, gente, eu vou botar um nome de uma entidade aí, aleatória, não quer dizer de A, de B, de C, de D, de... não, pega aí uma entidade aí, como todo mundo fala, vamos botar assim, Padilha. Vou botar assim, Padilha. Fulano trabalha com a Padilha. Só porque hoje em dia você vê nas redes sociais um monte de gente. Poderia ser tranca-rua, poderia ser preto velho, poderia ser criança. Eu botei Padilha porque é o nome que todo mundo fala hoje em dia, né? Então, olha só, a Padilha está deixando aquele médium fazer isso. Olha como é que ela está trabalhando na cabeça do médium. Gente, o zombeteiro, ele tem essa capacidade. E a entidade, hoje em dia, o espiritual está ficando tão triste com o ser humano, tão triste, tão triste. Eu acho que eles já estão cansados, porque se eu fosse espírito eu já estaria cansado, né? Porque o que acontece? O espiritual se afasta e o zombeteiro, como tem a capacidade de absorver e de imitar, tá? Vamos botar assim, um personagem, né? Aquela entidade, aquela pessoa. Então o zombeteiro, ele vai se passar por uma Padilha, por um tranca-rua, por um tiriri, por um sete covas, a entidade que for, pelo preto velho, o zombeteiro tem essa capacidade. Aí ela vai dizer uma coisa, tá, gente? Ela vai dizer uma coisa. Aí a Padilha faz, a gente, o que hoje em dia as entidades estão fazendo lá, que está sendo filmado, que estão fazendo nas redes sociais, que a gente fica de boca aberta, fala que é uma marmotagem, né? Mas não é entidade. Porque você dá uma entidade, dá o nome daquela entidade, um zombeteiro dá o nome da entidade que você trabalha, mas por que a entidade está deixando usar? Porque se você já for naquela entidade mesmo, em outra cabeça, vai dizer, não, eu sou daquela matéria lá, mas eu não tô lá, eu tô aqui. Aquilo ali é um zombeteiro. Porque o meu aparelho está sendo assim. Abrir mão. Mas está falando seu nome? Não, está falando um nome cotidiano, um nome... Pode ser o meu? Pode ser o mesmo nome que o meu, mas não sou eu.
e ali acabou. Eu conheço uma pessoa que a pombogira chegou para mim e falou: eu não trabalho mais com aquela menina, com o meu aparelho. Eu falei: como não? Não. O zombeteiro vai trabalhar com ela, eu vou deixar usar o meu nome, porque ela me chamou de mentirosa, ela me chamou de falsa. Só porque eu falei a verdade da vida dela, eu não presto. Já que eu não presto para ela, então eu não venho mais na cabeça dela. E hoje em dia, ela dá as consultas dela, não com uma entidade, com zombeteiro. Até onde vai levar, até onde a erva daninha conseguir sugar. Conseguiram entender um pouco? Então, gente, muitas entidades que a gente vê, que a gente diz que é marmota, não é a entidade que está ali não, gente. É a vaidade do médium, é o personagem, é o irmão gêmeo. É o mau caratismo, é o irmão gêmeo, que é o zombeteiro. Está ali se passando pelaquela entidade, a entidade já está cansada daquele médium, então ela abre mão e deixa ali acontecer. Só pode ser isso, porque ninguém ia deixar usar seu nome em vão. E uma vez no TikTok, eu escutei uma dirigente de uma casa, né, uma dirigente espiritual, ela falando: gente, já estou cansada das pessoas me perguntar. E eu perguntei, eu não me lembro o nome da pombogira dela. E eu mandei perguntar a minha pombogira. E a minha pombogira falou isso. Que não é ela ali. Ela falou: eu não vou fazer nada contra aquela pessoa, porque ela mesma já está se fazendo. Porque não é eu que estou ali falando aquilo. É um zombeteiro. Isso eu me lembrei agora. Não me lembro qual foi a dirigente espiritual que falou isso. Não me lembro, tá? Então conseguiu entender também qual a diferença do mau caratismo, que o mau caratismo, que o personagem da pessoa não é um zombeteiro. Tá bom, gente? Espero que tenham gostado do vídeo de hoje, tá? Mas como eu sempre falo, eu não posso deixar de fazer uma oraçãozinha, né? É sempre bom fazer uma oração. Então vamos fazer a nossa oração de hoje. Vamos rezar uma Ave Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Um beijo no coração de vocês, um grande abraço. Que nossa quinta-feira seja abençoada de êxito. Beijo, fiquem com Deus.